Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 8 objetos que estão bloqueando a sua sorte, que estão aí na sua casa. E você precisa remover esses objetos. Até a gente vai falar sobre lei da atração e também conceitos do Deepak Chopra. Se você gosta do Deepak Chopra, já ouviu falar sobre ele, a gente vai trazer também alguns tipos de situações, não mesmo aprendizados e conhecimento, né, no caso que o Deepak Chopra escreve nos seus livros, treinamentos, cursos, seminários, tá bom? E basicamente eu tava pensando, eu tava preparando aqui pra gente conversar hoje sobre esses objetos, e eu lembro que a primeira vez que eu vi sobre isso eu tava na Tailândia. Eu tava com uma amiga, né? Aliás, um amigo, uma amiga de um amigo, e eu conheci ela lá. A gente estava conversando em inglês, né, sobre várias coisas da vida. E aí uma coisa que ela fez, naquela época eu tinha um celular, né, então o celular hoje em dia muda muito, né, a versão, o modelo. Basicamente, eles ficam mudando todo ano, né, é software, aplicativo. Nunca é para o meio ambiente, a gente sabe que na verdade se fosse, né, tá sempre, não estaria mudando, né, basicamente. É uma tecnologia suja, vamos dizer, porque não é tecnologicamente avançada, como a gente sempre fala aqui na Alquimia da Mente, a verdadeira tecnologia das antigas civilizações. Mas aí voltando, né, eu peguei lá e mostrei o meu fundo da tela, né, então basicamente era uma imagem, e nessa imagem tinha uma árvore, e tinha uma lua atrás, e a árvore que estava essa representação era uma árvore que estava morta. E aí ela começou a falar: Olha, eu vou te falar uma coisa, mas não me interprete mal. Ela começou assim, e ela começou a me explicar sobre a representação, a significação das imagens, de tudo aquilo que você faz, da sua casa, do seu trabalho. E aí eu comecei a observar, né, através dessa viagem para a Ásia, dentre as inúmeras que a gente já fez, sobre o que você faz na sua vida e sobre o que você tem dentro da sua casa, do seu escritório. Então, a prática oriental no Ocidente. E isso foi bastante. Em inglês a gente fala mind-blowing, né? Basicamente, explodiu minha mente, assim, no sentido de entendimento de que existem muitas coisas que a gente faz na nossa casa que são imperdoáveis. Não faz sentido você manter certas coisas dentro da sua casa. Então, eu vou falar sobre esses objetos. Presta atenção. Se você tem na sua casa, começa a pôr em prática, porque você vai ver que além de você acelerar a prosperidade, a sorte na sua vida, a fortuna, né, que eu gosto de falar muito das antigas civilizações, até os romanos falavam muito da deusa fortuna, da estética, da arte, da deusa fortuna, não é no sentido de apenas dinheiro, mas de você trazer fortuna, fartura na sua casa, vai poder acontecer muito mais rapidamente, porque você vai eliminar, por exemplo, além, o pessoal coloca de karmas, né? Karmas negativos, por exemplo, energias negativas que estão habitando dentro da sua casa. O primeiro objeto que eu quero falar para você são espelhos quebrados ou trincados. Primeiro de tudo, nunca deixe algo quebrado guardado, né, no seu carro, escritório, casa. E espelho trincado representa, imagina, o que um espelho representa? Se eu pegasse um espelho, né, eu tô me vendo agora numa câmera, eu tô te vendo agora dentro desse vídeo, nesse podcast. O que acontece? Um espelho quebrado representa uma imagem quebrada de você. E o que isso reverbera, né, numa prática oriental? Que na verdade o que? Você está fragmentado, você está quebrado. E você está quebrado? Né? No sentido prático da palavra, não. Você está reverberando uma energia de desconexão, que você é uma pessoa que nunca vai poder ser perfeita, perfeito. E isso afeta dentro de você o que é a sua percepção de pensamento, emoções e principalmente de atitudes. Não é à toa que você acha que não tem muito a ver, mas sua mente subconsciente já captou que tem algo errado. Mas fisicamente falando, pra você tá tudo normal. Então joga fora. Você sabe, se você tiver um espelho quebrado aí na sua casa, ele tá sujo, sabe assim, nas beiradas? Vou até colocar aqui na câmera. Às vezes nos lados tão sujos, sabe? Meio embolorado. Joga fora e compra outro. Faz isso hoje. Outro objeto, né, que você tem que eliminar, que tá bloqueando a sorte, são velas queimadas ou velas usadas, tá bom? Então, a vela, se a gente pensar em relação ao arquétipo, né? A gente pode ter uma vela elétrica, né? Uma vela elétrica também vai disparar alguma coisa. Mas uma vela, então eu né, tenho os vários rituais alquímicos, esotéricos, ocultos, né, que a gente participa, e a gente costuma usar muito a vela. E a vela, na verdade, é a representação da luz. A luz na escuridão. E se a luz tem uma intenção positiva, ela tem começo, meio e fim, né? Como tudo na vida, porque uma vela representa a luz e a luz tem é a lei natural. Então tudo tem um princípio. A vela para ser usada, ela tem que ter um objetivo. Só que se você deixar uma vela queimando assim sem objetivo nenhum ou usada,
e fica aquela sujeira, parece que na verdade ela não está sendo utilizada para um propósito. Parece que ela é um mero souvenir, sabe? Algo que na verdade não tem uma intencionalidade. Às vezes você tem uma vela em casa, você acende de vez em quando. E às vezes está tudo bem você ficar trocando de vez em quando, mas o grande lance tem gente que deixa lá por anos. E é verdade. E fica pegando pó, sabe? Uma vela pegando pó. Não faz sentido. Tá? E você sabe que eu tô falando que você já olhou pra ela e tira de lá, você já viu onde que ela tá. Outra coisa. Terceiro objeto. Objetos quebrados ou sem uso. Tem uma prática, não sei se você sabe, uma prática japonesa, que todo japonês, toda japonesa, até o dia 31 de dezembro tem que fazer, até eu peguei o nome aqui pra gente conversar junto, que chama Osoji, né? Osoji, que significa a grande faxina. Não tô inventando na minha cabeça não, você pode procurar depois, tá? É O-O-S-O-U-J-I. O-O-S-O-U-J-I, Osoji, a grande faxina. É uma tradição, né, que visa eliminar as impurezas ao longo do ano e dar um início a um ano novo mais leve, mais limpo, mais purificado. Esse conceito oriental da limpeza é muito importante, né? Por isso que até um japonês típico, uma casa japonesa típica, você não vai entrar com seu calçado, você vai deixar seu calçado no começo da casa, pegar seu chinelinho e andar de chinelinho na casa. É sempre limpeza. Então você tem que fazer, a limpeza deve ser feita até o dia 31 de dezembro e não no dia 1º. Então tem que ser no ano anterior. É essa a prática que eles fazem. E no caso a limpeza envolve, né, limpeza da casa, trabalho, templos, e é feito com rigor, muitas vezes com a ajuda de toda a comunidade, porque todos nós, coletivo, pertencemos àquele ambiente, então todos os familiares daquela casa, ou mesmo os empregados daquele escritório, fazem parte daquilo, então todos nós fazemos parte dessa energia. É muito interessante, né, o Osoji, eu não vou entrar fundo, mas como eu trouxe esse objeto, quebrado ou sem uso, faz muito sentido você fazer sempre quase no final de ano, porque você faz a limpeza, entendeu? Você pega tudo, pega assim, no escritório, esse livro, sabe, eu não tô usando, sei lá, tem alguma coisa, um caderno que não tá usando, ou, né, você vai olhar suas caixas, né, que estão guardadas lá, roupa antiga que você não usa mais, meia, tênis, calcinha, cueca, camiseta, sabe, calça, vestido. Veja tudo isso, dá uma olhada, dá uma geral, que a gente fala, dá uma geral na sua casa, veja o que você pode doar, ou dar, ou queimar às vezes, né, porque não serve pra nada, também tem isso, né, e joga fora, entendeu? Porque aí no caso você dá a liberdade também, a oportunidade, como se fosse a metáfora do copo cheio, copo vazio, para que o novo chegue até você. Quarto objeto, quadros ou decorações com imagens negativas. Eu já comecei, né, com o podcast, o vídeo falando sobre isso. Então, uma árvore morta, né? E hoje até, por exemplo, eu posso mostrar nesse celular, né? Tá aqui o universo. Então, o que é o universo? É vida, expansão, né? Que é o que a gente sempre busca aqui, né? Até como criador, né, da Alquimia da Mente e também replicador, né, de vários conceitos do Oriente aqui no Ocidente, a gente sempre traz o quê? Coisas para expansão, mas tem coisa, por exemplo, quadro na sua casa, decoração, pô, não me passa uma energia positiva. E dá uma olhada, entendeu? Às vezes você vai sentir dentro da sua casa o que que é. Porque depende de pessoa para pessoa. Às vezes para uma pessoa aquela imagem não significa isso. Mas perceba que, olhando para ela, você conseguiria ficar olhando por 1 minuto? Por 10 minutos? Por 1 hora, aquele quadro? Às vezes não vai fazer isso, né? Então pode ser, às vezes, uma imagem triste, violenta, sombria, sabe? E isso não reverbera algo que você está buscando dentro da sua vida nesse exato momento. Talvez lá atrás, talvez você estava buscando isso e tudo bem, né? Mas não agora. Quinto objeto. Isso aqui é... Nossa, o que eu posso dizer isso? Quinto objeto, plantas mortas ou secas, né? Não sei se você já acompanha nosso trabalho há tempos, mas eu já aliás, eu falo muito isso nos nossos trabalhos, aulas, lives, ou mesmo podcast, sobre isso. Porque eu gosto de plantar, eu gosto de fazer jardinagem e paisagismo. Então, para mim, planta representa muito o conceito da lei natural, né? Porque a gente planta, a gente colhe. Eu tenho plantas na minha casa, no meu escritório, tem aqui, né? Então, sempre buscar crescimento. E quando você tem uma planta morta ou seca, você demonstra para você que tudo que você está plantando, você está morrendo. Para você, o seu subconsciente, talvez não faça sentido para você. Talvez você não goste de plantas. Mas eu sempre estimulo, vai na floricultura depois desse podcast, ou vai no caminho que você está andando agora e passa em uma, e veja que você vai fazer uma mudança gigantesca comprando uma planta. Porque você vai cuidar. E quando você cuida, as coisas crescem. A mesma coisa nos seus planos, projetos, objetivos, metas. 6.
Carteira ou bolsa vazias. O que acontece? Não tem dinheiro, não tem nada. O que isso reverbera dentro do seu subconsciente? Alguma coisa que na verdade não tem. Então você está reverberando escassez. Talvez você não tenha muito dinheiro. Eu não estou dizendo que você precisa colocar um monte de maço de dinheiro. Não, não. Mas ao mesmo tempo é representar que você tem aquilo. Entendeu? Pode ser às vezes uma nota de mentira, alguma coisa assim. Mas só para você representar, talvez um 10 centavos. Eu sempre falo isso porque não é a quantidade que você tem, mas a qualidade do seu pensamento em relação ao enriquecimento que vai fazer com que você seja uma pessoa rica. E isso faz muita diferença em relação ao longo prazo. Você vê histórias de pessoas que na verdade não tinham nada e conseguiram chegar num patamar financeiro muito grande. Elas não começaram com muito. Aliás, até tem um livro Bilionários do Ricardo Jeromel que ele fala isso. Todos os bilionários, eles começaram com eles, não foi? 70% na verdade dos bilionários do mundo hoje foram de primeira geração, foram eles que construíram o próprio bilhão deles. Né? O sétimo, portas ou janelas com mau funcionamento. Se você não tem uma porta que abre, uma janela que abre para as novas oportunidades, lógico que o novo não vai chegar. Isso é subconsciente. Você não está dando oportunidade para o novo chegar. O externo não chega até você, por isso que no trabalho não aparece, pessoas novas não aparecem para te ajudar, familiares, né? Então até relacionamentos, dinheiro. Quando você não abre, não cuida dessa abertura, lógico que não vem nada, né? E o oitavo objeto, muito importante também, acúmulo de poeira e bagunça. Às vezes até o pessoal chama de acumuladores, né? Então a bagunça é o quê? Você não tem uma ordem. Quando você tem a desordem, basicamente faz com que tudo não esteja em harmonia. E quando a gente fala não tem harmonia, né, a gente fala até da energia feminina, do estética, da arte. Então falta às vezes o divino feminino, né, o feminino sagrado, né, o sagrado feminino. Então é a mesma coisa que falta na sua vida. Às vezes essa estética, cuidado no que você é. Tá tudo com pó, tem que limpar, tem que te cuidar, né? Você vê às vezes casos de pessoas, eu vejo até no Instagram, tem vários perfis que são disso, de limpar um rio, limpar uma casa, às vezes a pessoa tava numa situação muito ruim e vem outras pessoas para ajudar. Você vê que faz muita diferença, só esse salto físico em relação a limpar uma sujeira. Parece que é simples, parece que é fácil, parece que na verdade não faz muito sentido. Mas como é uma prática oriental, eu estou recomendando para você fazer, e a partir do momento que você fizer, deixa os seus comentários onde você estiver, você vai ver que na verdade vai fazer muito sentido e você vai colher muito mais daquilo que você está colhendo no momento atual, tá bom? Até para te ajudar, tem o nosso livro no primeiro link da descrição, que também tem técnicas em relação a isso. O nosso livro é o livro Alquimia da Mente, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.